meu povo, como é que vocês estão? Seguinte, mais um videozinho aí pra vocês de conteúdo de muito valor. E esse aqui é um dos que a galera mais pede e mais tem dúvida, um dos mais aguardados, que é o handicap ou handicap asiático. O que é o handicap, galera? Antes de eu começar a explicação, eu vou pedir para você deixar o seu like aí, tá? E comentar no vídeo para o YouTube entender que esse é um vídeo relevante e poder espalhar para mais pessoas, porque esse conteúdo aqui é de muito valor e eu sei que muita gente tem dúvida. E também, se você quiser receber minhas dicas, minhas análises, ter acesso às minhas ferramentas, meus conteúdos todos os dias no Telegram, o link tá aí na descrição do vídeo e no comentário fixado também, beleza? Então bora lá! Handicap, pessoal, nada mais é do que uma vantagem ou desvantagem que a gente dá para determinado time, tá? O handicap ele pode ser positivo, que é o caso da vantagem, quanto negativo, que é o caso da desvantagem. Eu vou trazer exemplos para ficar bem tranquilo de vocês entenderem, tá? Quando fala a palavra handicap, aparece aquele tanto de número lá, parece complicado, mas é muito fácil de entender. Eu vou mostrar para você agora, beleza? Então concentra só nessa parte aqui do quadro por enquanto, tá? Depois eu venho para cá, mas é bem tranquilo. Eu trouxe aqui alguns exemplos de handicap que a gente tem, né? Tem o handicap 0.0, que ele não é negativo nem positivo, ele é neutro. E aqui tem os handicaps negativos, menos meio, menos 1, menos 1,5, menos 2, menos 2,5, por aí vai. E os handicaps positivos, mais meio, mais 1, mais 1,5, mais 2, mais 2,5, mais 3 e por aí vai também, ok? Vamos começar pelo handicap positivo. Tá? Como eu te falei, handicap é uma vantagem ou desvantagem que a gente dá para algum time. Então vamos supor que vai ter o jogo Brasil e Argentina e eu quero apostar no handicap mais 1 para o Brasil. O que significa apostar no handicap mais 1 para o Brasil? Significa que eu estou dando um gol de vantagem para o Brasil. Ele já começa o jogo ganhando de 1-0, entendeu? Então essa é a vantagem. Handicap positivo, eu dou uma vantagem, eu dou gol para aquele time no placar. Então, o jogo já começa com o Brasil ganhando de 1-0 se eu fizer essa aposta no handicap mais 1. Então, o jogo pode terminar 0-0, que eu ainda tenho meu green. Por quê? Se eu dei um gol de vantagem pro Brasil, ele começou ganhando de 1-0 e não saiu mais nenhum gol na partida, ele ganhou de 1-0 nesse placar fictício da minha aposta, entendeu? E a mesma coisa serve para os outros handicaps. Handicap mais 1,5. O Brasil já começa o jogo ganhando de 1,5-0. Eu só perco a minha aposta se o Brasil tomar 2 gols. Que aí ele vai perder de 2 a 1,5, entendeu? Mesma coisa, handicap mais meio. Se eu apostar no handicap mais meio para o Brasil, ele começa a partida ganhando de 0,5-0. Então, se a Argentina não fizer gol, eu tenho green. Entendeu? É basicamente isso. O handicap positivo, a gente dá uma vantagem para o time. Ele já começa ganhando de acordo com a aposta que a gente fez. Se eu coloquei o mais meio, ele começa ganhando de 0,5-0. Se eu coloquei mais 1, ele começa ganhando de 1-0. Se eu coloquei mais 1,5, ele começa ganhando de 1,5-0. E por aí vai, entendeu? E aí, o handicap negativo agora eu vou explicar para vocês. É bem parecido. Ao invés de vantagem, a gente dá uma desvantagem para a equipe. Então, se vai jogar Brasil e Argentina e eu aposto no handicap menos 1 para o Brasil já começa o jogo perdendo de 1-0. Ele tem que virar o jogo para ganhar, certo? Então, se eu aposto no handicap menos 1 para o Brasil e o jogo acaba 0-0, eu vou tomar red. Por quê? O Brasil começou perdendo de 1-0. Eu preciso que ele faça pelo menos 2 gols para ter o green. Porque aí ele vai virar o jogo para 2-1 nesse placar fictício da minha aposta. Entendeu? É uma desvantagem de um gol que eu estou dando para o Brasil e quero que ele reverta essa desvantagem. Então, handicap menos meio. O time já começa perdendo de 0,5-0. Ele precisa fazer pelo menos um gol para reverter essa desvantagem e poder ter o green para a gente. Handicap menos 1,5 para o Brasil, se eu apostar. O Brasil vai precisar fazer 2 gols, porque ele está perdendo de 1,5-0 já, começando a partida. Então ele vai precisar fazer 2 gols para reverter isso, entendeu? Então basicamente no handicap positivo, a gente dá uma vantagem para o time. Ele já começa ganhando, tá? E ele não pode tomar os gols que revertam essa vantagem. No handicap negativo, o time tem a desvantagem. Ele já começa perdendo. E aí ele vai ter que fazer gols para reverter esse placar, essa vantagem da aposta que você fez, sacou? E aí tem os casos de empate, né? Vamos supor, apostei no handicap mais 1 pro Brasil, e o Brasil vai e toma um gol, ele perde de 1-0 pra Argentina. Se ele perde de 1-0 pra Argentina, só que eu dei um gol de vantagem para ele, tá 1-1 no placar, certo? Aí minha aposta é anulada no handicap, beleza? Handicap asiático anula a aposta. A mesma coisa no menos 1. Se o Brasil, eu apostei no handicap menos 1 para o Brasil, e ele já começou perdendo de 1-0, ele precisa fazer pelo menos 2 gols para dar green para a gente. Só que se ele fizer um gol só, ele empata. Ele começou perdendo de 1-0, porque eu apostei no handicap menos 1. E fez um gol, 1-1, empatou, anula a aposta.
sacou? Então é isso. E isso serve para qualquer número inteiro, tá? Handicap mais 2, se o time tomar 2 gols, anula. Handicap menos 3, se ele fizer 3 gols, anula. Então, números inteiros tem essa vantagem, tá? De anular caso dê esse empate. Já os números quebrados, não tem como, né? Se eu dei uma vantagem de meio gol para um time e ele tomar um gol, 1 é maior que meio, então eu vou perder minha aposta. E a mesma coisa no handicap negativo. Se eu dei uma desvantagem de meio gol para aquele time, basta ele fazer um gol que ele já reverteu o jogo, já vai ser green para mim, ok? E o handicap 0.0, ele não é negativo nem positivo. O que significa esse handicap 0.0? Simples, você vai apostar num time, só que você não está dando nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem para ele. Basicamente, se empatar, anula a sua aposta, entendeu? Então vai jogar Brasil e Argentina, eu dei o handicap 0.0 pro Brasil, apostei 0.0 pro Brasil. O jogo empatou 0x0, 1x1, 2x2, 3x3, não importa, eu não dei nada de vantagem nem desvantagem pro Brasil, eu tenho meu dinheiro de volta. Agora, se eu fui no handicap 0.0 e o Brasil ganhou, é green pra mim. Se ele perdeu, é red, entendeu? Então o 0.0 a gente aposta no time, mas no caso do empate, não dá green, não dá red, a gente tem a anulação da aposta e o dinheiro devolvido. Beleza? E aí eu trouxe alguns detalhes aqui importantes para a gente prestar atenção. A aposta do handicap no live é diferente do pré-live, tá? E algumas coisas mudam até de uma casa para outra. Por exemplo, na Bet365, que é a mais famosa. Se o jogo estiver no live, ou seja, ao vivo, e você apostar no handicap asiático de algum time, não importa o placar que esteja, ele vai zerar. Então vamos supor, tá jogando Brasil e Argentina, vou usar o mesmo exemplo. E o Brasil tá ganhando de 5x0 da Argentina. Aí você vai e aposta no handicap menos 1 pro Brasil. O que isso significa? Já te falei. Handicap menos 1 é uma desvantagem que você dá para uma das equipes. Ou seja, handicap menos 1, a equipe tem que fazer 2 gols para reverter essa desvantagem. Então não importa se o jogo tá 5x0 pro Brasil, se tá 8x0, se tá 10x0. Se você entrar no handicap asiático menos 1 pro Brasil, a partir daquele momento ele tá perdendo de 1x0 e ele vai ter que reverter. Entendeu? Então, no handicap asiático da Bet365, da Betano, da Betfair, se você fizer a entrada no live, ou seja, ao vivo, você ignora o placar. Vai contar o placar a partir do momento que você apostou com a vantagem ou desvantagem que você deu para um time. Então, se o jogo está aos 80 minutos, 10x0, e você aposta no handicap mais 1 de um time, a partir daquele momento aquele time está ganhando de 1x0, o time que você apostou. Não importa o que aconteceu antes no jogo, tá valendo o que foi apostado a partir dali, ok? Só que isso varia de casa para casa. Por exemplo, a casa que eu mais encontro desajustes de odds, a casa que eu utilizo hoje para operar e recomendo para os meus alunos, que é a Lucky Bet, o handicap já é diferente. Ele considera o placar atualmente. Então, por exemplo, se o jogo tá 2x1 pro Brasil, mesmo exemplo, Brasil e Argentina, e o jogo tá 2x1 pro Brasil, e eu aposto no handicap mais 1, quer dizer que a partir daquele momento o Brasil tá ganhando de 3x1. Já tava 2x1 pro Brasil e eu dei mais um gol de vantagem para ele. Entendeu? Então, tem casos e casos, casas e casas, tá? Na Bet365, por exemplo, como eu te falei, ela desconsidera o placar atual. Não importa o placar que o jogo esteja. Se você apostar no handicap, vai zerar o placar e aí entra a sua aposta no handicap. Agora, na Lucky Bet, por exemplo, na PlayPix, na SeuBet, o handicap considera o placar que está rolando no jogo ao vivo, ok? Então, se o jogo tiver 2x2 e você der um handicap mais 1 para algum time, aquele time vai estar ganhando de 3x2 naquele momento. Então, ele considera o placar atual. Fechou? Fique atento, preste atenção na casa que você está apostando. Se tiver dúvida, chama o suporte da casa para saber quais são as regras do handicap ali que ela está utilizando, os mercados lá dela, beleza? Aí o live, eu acabei de te explicar que vai depender de casa para casa do handicap. O pré-live, aí você não precisa se preocupar, é a mesma coisa em todos, tá? Pré-live não tem nada acontecendo, não tem placar nenhum ali, é antes do jogo começar. Então, se você der um gol de vantagem pro time, aquele time começa ganhando de 1x0. Se você der um gol de desvantagem para aquele time começa perdendo de 1x0. Não tem diferença. Pré-live não tem segredo. Live, no ao vivo, que você tem que tomar esse cuidado para saber se a casa considera o placar atual ou se ela não considera. Fechou? E agora, o próximo ponto é isso aqui, ó. Handicap europeu e handicap asiático. Geralmente, os mercados onde fica escrito só handicap, seria o handicap europeu, tá? E o handicap asiático fica escrito handicap asiático. Qual que é a diferença dos dois? No handicap asiático, se eu der um gol de vantagem para um time e ele tomar um gol, ou seja,
anula, eu tenho meu dinheiro de volta. No handicap europeu, não. Se eu der um gol de vantagem para aquele time e ele tomar um gol, eu tomo head. Eu não tenho meu dinheiro de volta. Ok? Essa é a diferença. Todo mercado europeu, ele não tem reembolso se os números se igualarem. Então, vamos supor, eu dei o handicap mais 4 para um time. Handicap asiático mais 4. E esse time tomou 4 gols, anula, eu tenho meu dinheiro de volta. Isso no handicap asiático. Se for no handicap europeu, eu não tenho minha grana de volta, eu tomo head, ok? Fica atento a isso. Um cuidado também, na LuckBet, por exemplo, que eu utilizo, também tem outras casas, PlayPix, SeuBet, o handicap que fica escrito lá é o handicap asiático, mas não está escrito handicap asiático, está escrito só handicap, mas é handicap asiático, tá? Tem muitas dúvidas que vocês podem ter em relação à casa que vocês operam, mas eu já estou falando aqui. Na Bet365 fica escrito lá, handicap asiático. Aí é o handicap asiático normal e tem o handicap, só handicap, que aí é o europeu. Isso na Bet365, na Betano e acho que na Betfair também. Agora na LuckBet, na PlayPix, na SeuBet e Bet7k, se eu não me engano, se estiver handicap escrito ali, é só o asiático. O handicap europeu lá fica escrito algo como handicap three-way. Fica algo assim, entendeu? Então atenção com esse ponto aí. Agora, galera, vamos para isso aqui que muita gente tem dúvida. Eu mostrei para vocês aqui o caso do handicap menos meio mais meio, menos 1 mais 1, menos 1,5 mais 1,5. Mas e aí o handicap menos 25 mais 0,25? Menos 75 mais 75, 0,75. Mais 1,25 menos 1,25. Escrevi errado aqui. O que isso aqui significa? Isso significa que vai dividir a sua aposta. Muita atenção aqui agora para não se confundir. Vamos supor que eu apostei R$100 na vitória do Brasil. Na vitória do Brasil não, no handicap do Brasil, tá? E aí eu selecionei esse handicap aqui, ó, o mais 0,25. O que significa esse mais 0,25? Significa que vai dividir a minha aposta em dois handicaps. Ó, o 0,25, ele é o meio termo entre o 0,0 e o 0,5, certo? Olha só, faz a média aí, de 0,0 para 0,5, a média é 0,25. Então, metade da minha aposta vai para cá, como eu apostei R$100, R$50 vai para o handicap 0,0, R$50 vai para o handicap mais 0,5, entendeu? Então, basicamente, esses handicaps aqui são dividindo a aposta entre dois handicaps. Então, por exemplo, handicap mais 0,75. R$50 da minha aposta vai para o mais 0,5 e R$50 da minha aposta vai para o mais 1. Divide entre um e outro, tá? E para você saber em qual handicap que está dividido, basta você fazer a média. Então, por exemplo, o handicap mais 0,25 é a média entre o 0,0 e o 0,5. O handicap mais 0,75 é a média, ele fica entre meio e 1. Né? Faz a média aí, entre meio e 1, metade é 0,75. 1,25, ele é o meio entre 1 e 1,5, entendeu? Então, só você fazer esse cálculo da média. Aí, como eu falei, ele divide a sua aposta em dois. Então, se eu apostei R$100 no handicap mais 0,25, metade da minha aposta, ou seja, R$50, foi para o handicap 0,0 e R$50 foi para o handicap mais meio. E aí vem aquelas regras que eu te falei. No handicap 0,0, eu não dei nenhuma vantagem para nenhum dos times. Né? Brasil e Argentina vão jogar. Eu dei 0,0 de vantagem para o Brasil, eu quero que o Brasil vença. Mas se ele não fizer gol e não tomar, eu tenho meu dinheiro de volta. Esse é o handicap 0,0. Metade da minha aposta vai estar nele. E o handicap mais meio, eu dei meio gol de vantagem para o Brasil. Então o Brasil está ganhando de 0,5 a partir do momento que eu fiz a minha entrada ali. E se ele não tomar mais nenhum gol, é green para mim. Então eu considero esses dois handicaps, no caso aqui, porque minha aposta de R$100 vai se dividir em duas, tá? Todo handicap que for quebrado assim, 0,25, 0,75, todo ponto 25 e ponto 75 vai ser quebrado, dividido em dois. Então, handicap 0,25, 1,25, 2,25, 3,25 ou 0,75, 1,75, 2,75, seja positivo ou negativo, é dessa forma que eu acabei de explicar. Dividindo o valor que você apostou em dois handicaps, que vai ser a média entre os dois, que eu acabei de explicar aqui. Fechou?
Então é isso, rapaziada. Quem tiver qualquer dúvida sobre isso, eu sei que por ser seu primeiro contato com o handicap pode parecer complicado, mas eu vou ver se eu disponibilizo aí nos comentários desse vídeo também uma tabela de handicap para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas é bem tranquilo, basta você entender que é uma vantagem ou uma desvantagem que você está dando para um time. Handicap positivo você está dando uma vantagem, handicap negativo você está dando uma desvantagem, ok? E aí, cuidado com os pontos que eu falei sobre apostar no ao vivo, você saber se a casa que você está apostando, o handicap é asiático, é europeu, ela considera o placar atual, não considera. Qualquer dúvida também você pode perguntar lá no suporte, que eu te ajudo sobre isso aí. Fechou? Não esquece de deixar o seu like aí para o YouTube entender que é um conteúdo relevante que vai ajudar muita gente, poder espalhar mais, ajudar mais pessoas. E deixe seu comentário aí falando se você curtiu o vídeo. Fechou? Tamo junto, valeu!